Dando sequência à aplicação de uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio importados do Brasil pelos Estados Unidos impacta a produção destes setores aqui no país. Vamos repercutir agora com o doutor em Relações Internacionais e também CEO da Mero Consulting, Igor Lucena, que retorna aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia ao senhor. Qual que é a expectativa, de fato, que isso venha a acontecer? Porque nós sabemos também que há reflexos na própria indústria norte-americana, o setor das montadoras, o setor automotivo já reclama a possibilidade, inclusive, de um aumento interno no país. Como é que o senhor avalia essa repercussão para o Brasil, mas também interna nos Estados Unidos? Muito bom dia ao senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que, do ponto de vista prático, essas tarifas, se forem repassadas aos consumidores, né, porque em prática elas foram adotadas. Agora, até que isso chegue ao consumidor tem um tempo. Existem dois efeitos práticos se elas ficarem em vigor. Aqui no Brasil, a gente vai ter um efeito na cadeia produtiva, ou teria um efeito na cadeia produtiva que vai desde a questão dos minérios. O Brasil é um grande produtor de minério, até venda de equipamentos da chamada linha amarela, cavadeiras, tratores e outros tipos de equipamentos, que isso impacta uma grande parte da nossa pauta de exportação. Então a gente veria até mesmo um impacto no setor primário brasileiro com o aumento do desemprego, que está em uma baixa muito grande. Nos Estados Unidos o efeito seria o contrário. O efeito seria um aumento no custo de produção para bens e produtos finais. Principalmente a gente está falando de carros, a gente está falando de veículos, a gente está falando até mesmo da construção civil norte-americana, que é um dos grandes propulsores em locais como, por exemplo, a Flórida, os Estados Unidos e a Califórnia. Esses pontos ocorreriam se a gente assistir, por exemplo, a continuação dessas tarifas. Agora, o que na prática se vê é que Donald Trump está utilizando essas tarifas como um instrumento de pressão. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm sim uma entrada de aço com impostos vindo do Brasil aproximadamente de 2,5%, 3%, enquanto quando eles exportam produtos relacionados para cá, a média de importação é 6%. Então, se a gente adotar uma reciprocidade, do ponto de vista prático, o custo americano de receber os nossos produtos é muito maior. Então, o que eu vejo hoje, de uma maneira muito clara, é uma pressão do Donald Trump em utilizar essas tarifas para que o Brasil diminua as tarifas de importação de produtos americanos. Ele entende radicalmente que essas tarifas no aço, em outros produtos que são fundamentais na cadeia produtiva americana, vão criar vão aumentar a inflação, vão impactar o americano médio. É justamente isso que ele não quer. Foi isso que fez com que ele se tornasse eleito e foi o grande calcanhar de Aquiles de Joe Biden. Então, eu vejo isso como um instrumento de pressão, da mesma maneira que o etanol. Os Estados Unidos é um dos grandes produtores, importadores, o maior importador de etanol. Isso teria um impacto muito grande, ele aumentando as tarifas de etanol brasileiras, e, obviamente, seria mais uma vez um impacto direto na cadeia produtiva norte-americana. A gente está falando, os Estados Unidos ainda é uma nação majoritariamente rodoviária. Então, combustíveis, todos esses elementos são muito fortes dentro da nossa produção. Minha visão é muito clara. O governo brasileiro, o presidente Lula até mesmo falou em taxar outros produtos, ou até mesmo ir na Organização Mundial do Comércio. Eu acho que isso não adianta muito. A Organização Mundial do Comércio foi totalmente desmantelada no primeiro governo de Donald Trump, sem a nomeação de juízes indicados dos Estados Unidos. E taxar novos produtos, o Brasil já tem uma taxa muito alta de importação. Acho que isso só criaria um mercado consumidor mais complexo, tornaria-se mais difícil a situação e o Brasil sairia perdendo. Nós teríamos custos maiores e, como somos um país exportador de matérias-primas e produtos semi-manufaturados, aço é um deles, né? A gente não faz grandes exportações finais de produtos como carros e equipamentos de alta tecnologia, ainda é muito pequeno na nossa balança comercial, mas aço é muito importante, aço, ferro, alumínio. Então, acho que a ideia correta aqui é sentar, negociar. E, do meu ponto de vista, se o Brasil conseguir diminuir suas tarifas de importação, não só para os Estados Unidos, mas
para outros países e se tornar um player mais relevante no comércio internacional, isso pode até se tornar positivo. Acho que o Brasil tem um grande problema de ser a 8ª maior economia do mundo, 8ª, 10ª, ter grandes reservas internacionais, mas por causa de tarifas e por causa que o Brasil ainda é muito fechado, a gente não tem 2% do comércio internacional. Então acho que esse momento também é um momento importante para que a gente possa refletir sobre a nossa participação e como é que isso vai melhorar. Eu queria voltar, professor, nesse ponto, né, que o senhor toca, essa resposta justamente que o Brasil deu diante desse anúncio dessa taxação vinda dos Estados Unidos. Então, o presidente Lula diz e sugere que o Brasil pode adotar o que ele chama da lei da reciprocidade, elevando também as taxas sobre produtos americanos. Mas eu queria que o senhor explicasse o que isso significaria na prática e como essa disputa comercial pode, de alguma forma, impactar a economia brasileira, né? O que está por trás de toda essa decisão? Faz parte de uma disputa comercial ainda maior? Faz parte de um novo posicionamento dos Estados Unidos de tentar diminuir seu déficit comercial. Eu não acho que eles conseguem resolver o déficit comercial de uma maneira geral através dessas tarifas, porém, o Brasil está passando por uma situação complicada, né? Se a gente começar a colocar mais impostos nos produtos americanos, o efeito prático, e um país em desenvolvimento como o Brasil, é que a inflação vem muito rápido. Esses produtos que o Brasil importa dos Estados Unidos também têm um efeito direto na nossa cadeia produtiva, e aí a gente vai ver o quê? Mais inflação, mais necessidade do Banco Central aumentar a tarifa, aumentar taxas de juros, e agora não seria por gastos do governo, seriam por produtos de matéria-prima ou produtos externamente. Agora, o Brasil já tarifa muito. O grande ponto, e aí eu acho que o presidente Lula torna a situação difícil, é que nós já somos um dos países onde mais a gente tarifa produtos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos. Então, o efeito seria bem menor. Lembrando, os Estados Unidos, ele tem uma participação do PIB, a gente exporta para os Estados Unidos de uma maneira geral aproximadamente 18% a 22% de tudo que a gente exporta, enquanto os Estados Unidos só importa do Brasil 1%. Então, as nossas tarifas contra produtos americanos teriam um efeito muito menor do que o efeito das tarifas americanas dentro da economia brasileira. É uma relação bastante desigual e, obviamente, o presidente Donald Trump entende e sabe que essa relação é desigual, por isso procura usar essas tarifas para pressionar países como o Brasil a diminuir suas barreiras alfandegárias e ampliar mercados das empresas americanas. Mas um fato real é mais tarifas, independente dos lados, significa mais inflação, menos renda para as famílias. Igor, agora a pergunta dos nossos comentaristas, o Diogo da Luz, o Adriano Cerqueira. Começo com você, Diogo. Bom dia, Igor. Um prazer te ouvir. Todas as publicações que eu vejo comparando os países do mundo dizem que o Brasil é um país, dentre os democráticos, dos mais protecionistas que tem. Muito mais que Estados Unidos e muitos outros da Europa e também das Américas. Aí, quando eu vejo o noticiário dizendo que no dia 17 de outubro de 2024... o Comitê Gestor da Câmara de Comércio Exterior do governo brasileiro publicou a sobretaxação do aço importado para 25%, eu pergunto, o governo está nos contando historinha ou está realmente retalhando, ou é o contrário, os Estados Unidos que estão retalhando, tentando abaixar os impostos brasileiros? Olha, são políticas iguais, né? O Brasil vem aumentando sistematicamente as tarifas de importação e todo tipo de proteção que setores específicos da indústria nacional estão pedindo ao governo estão sendo dados. Não na sua totalidade, mas uma grande parte. Esse governo vem adotando medidas protecionistas que envolvem o aumento de importação, e do aço também tem. Então, se o presidente Donald Trump adota essa situação, eu vejo muito mais como uma reciprocidade. A gente não pode dizer aqui que os Estados Unidos sempre foi um país protecionista. Ele tem seus benefícios, subsídios, como qualquer outro, mas é um país muito mais liberal e muito mais aberto ao mercado internacional do que o nosso. Então, acho que o que a gente está assistindo é um pouco da gente provando do próprio veneno contra uma outra nação muito mais forte que a nossa. Obviamente, baixar agora os impostos de uma maneira unilateral não vai resolver. O que seria necessário seria acordos, ter acordos com os Estados Unidos para produtos específicos, que é isso que o Uruguai tem interesse em fazer, é isso que o Paraguai já tem em alguns casos e outros países da América Latina tentam fazer daqui para frente. Bom dia, Igor. Como você destacou muito bem,
que o Trump está usando, né, as tarifas como instrumento de pressão para propor novos acordos. Ele investe no bilateralismo. Ou seja, a minha questão é quem que é o interlocutor hoje do governo Lula que o governo americano, né, o governo de Trump, acha confiável e em condições de negociar. Parece que não há muito diálogo, está dando essa impressão. Ou não, existe e esses canais já estão sendo utilizados? Não, o diálogo existe, mas é uma maneira muito muito protocolar, né? Ainda não tem um grande representante, mas o nosso chanceler Mauro Vieira está em contato, sim, com a sua equipe, o Departamento de Estado americano, que hoje é liderado por Marco Rubio, e o que eu vejo é uma maneira muito protocolar do ponto de vista operacional, né? Não tem ainda pautas em comum, ainda tem interesses. Acho que o governo brasileiro está muito mais recebendo informações e agindo de acordo com essas informações e como elas vão ser processadas no governo. As visões de mundo são completamente diferentes. Há ainda um componente do governo brasileiro ter sido abertamente contra a eleição de Donald Trump, falado até que o mundo seria melhor com Joe Biden. Então acho que o governo está pisando ainda em ovos em relação a isso. Mas a relação americana dos Estados Unidos com o Brasil tem mais de 200 anos, então vai continuar existindo. O importante é que ela exista de uma maneira correta e que não haja tropeços e que a política interna dos dois países não se entrelacem com a política comercial. Ou seja, o pragmatismo tem que existir. Conversamos com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Igor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco na Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom dia, até mais.